Sejam muito bem-vindos a mais um InFood Podcast. Eu sou o Eduardo Furiga e você está me vendo no YouTube, mas também estou no Spotify. Está começando mais um InFood Podcast e hoje vai ser só eu no programa, mas é só eu resenhando e falando sobre as duas outras entrevistas que estão no Spotify. Então, se você não segue o Spotify, tá vendo só pelo canal do YouTube, então segue lá no Spotify, InFood Podcast. Então, vai ter o link também aqui na descrição do podcast. Então, é só você ir lá e acessar o podcast para você assistir os dois episódios. O primeiro foi com o Vicenzo, né, setorista do Atlético Paranaense, né, da Jovem Pan, e também com o Alexandre Senechal, setorista do Coritiba, também pela Jovem Pan, né, dois jornalistas que falaram sobre a temporada de 2023 dos clubes, tá, que a gente abordou. Eu vou dar minha opinião sobre o que eu comentei com ele, sobre o que a gente conversou sobre, que a gente comentou sobre os dois assuntos, né? Eu fiz só com o Atlético com o Vicenzo e só com o Coritiba com o Senechal, então teve essa diferença, tá? Então, vamos começar com o Atlético com o Vicenzo, né? A gente conversou também da montagem do elenco do Atlético. Eu vou dar minha opinião e falar que, para mim, a montagem do elenco do Atlético não foi correta, né? Eu acho que faltou muitas peças de reposição, assim, um, para um time mais forte em questão de brigar por títulos, em questão de querer brigar pela Libertadores, que eu acho que era o grande objetivo do Atlético Paranaense esse ano, era brigar pelo título da Libertadores, e não chegou nem um pouco perto, né? Caiu pro Bolívar muito cedo na Libertadores, e no Atlético e no Brasileirão também um fiasco, né? Em questão que vai depender de ir para Libertadores pela pré-Libertadores, se for, né? Então tá muito complicado, tá muito longe. O Atlético tem que fazer uma reta final de Brasileirão muito completa, muito boa e vencer os 3 jogos e torcer para resultados adversários que fossem muito ruins, né? Porque o primeiro dentro da zona de classificação tem 59 pontos, o Atlético, se não me engano, tem 51. Então o Atlético tem que fazer os 9 pontos e o Bragantino, se não me engano, ou o Grêmio, né, que são os que tem 59, não somarem pontos. Então é muito complicado, muito difícil o Atlético entrar nesse G6, nessa reta final de Brasileirão, tá? É, a gente também conversou sobre a possível não classificação do Atlético para Libertadores, em questão de não de afetar no ano do centenário, né, que eu acho que era um grande planejamento do time. O Vicenzo falou bastante na questão do Petralha, que tinha esse planejamento para talvez 2024 estar brigando por um Mundial de Clubes no ano do centenário, e nem para Libertadores vai, muito menos ganhar a Libertadores, né. Então eu acho que é pesado você ir para um ano de centenário do clube brigando só por Sul-Americana. Eu acho que a gente pode usar outros exemplos, né, como o Palmeiras, que no cenário do clube tava brigando para não cair, então é até um cenário muito pior. Só que a gente tava falando de um Atlético que tinha as pretensões de brigar por uma Mundial, uma Libertadores, vencer a primeira Libertadores do clube, e não foi possível, né? Então, eu acho que afeta muito esse cenário de você ir pro centenário sem uma Libertadores, sem brigar pela Libertadores, sem ser campeão da Libertadores ainda, que poderia ter sido em 2022. Então, eu acho que é complicado essa situação toda do Atlético, de não ir para Libertadores e não brigar por é, um título grande assim, porque pode brigar pelo Brasileirão, mas tem que trazer jogadores e a gente sabe como que é o Petralha. O Tiano falou muito bem também que não quer que a partir só da SAF que vai começar a ser investido mais dinheiro, né, no Atlético, então ainda tem que rolar esse processo, né, da Sociedade Anônima do Futebol, e ainda mais, né, para daí começar a ter essas contratações. Então vai demorar para o Atlético realmente talvez voltar a brigar por uma Libertadores, voltar a brigar por um Brasileirão, tipo, em questão de igualar elencos e ser protagonista para vencer mesmo, como foi em 2022, que ficou na trave, né, contra o Flamengo, tá? A gente também falou da falta de um treinador experiente, né, de um treinador é, que tivesse mais a mão, né, o Atlético vinha de um Felipão, né, que levou o time para Libertadores, né, para a final da Libertadores no ano passado, 2022, e daí vem Paulo Turra e o Wesley Carvalho, né, que não fizeram bons trabalhos. O Wesley Carvalho até um trabalho melhor, né, na opinião do Vicenzo, ele acha o Wesley Carvalho com ideias boas, mas não consegue executar também, não tem essa talvez o time não, né, era estilos diferentes de trabalho, do Paulo Turra com o Felipão e também pro Wesley Carvalho, né? São diferenças muito grandes de estilos e de treinadores, né? Então isso também talvez tenha pesado pro Atlético nessa reta final, nesse ano de 2023, aí, que foi uma troca muito grande, com perda de jogadores, com um elenco que não fluiu, né? Então, além do treinador não ser experiente, para mim eu acho que não era o acertado pro Atlético por um ano que você queria ser campeão da Libertadores, que você queria, né, ir pro centenário brigando talvez por um Mundial de Clubes, não foi o correto na minha opinião, tá? Agora falando do Curitiba, né, do que a gente conversou com o Senechal, com o Alexandre Senechal, tá, setorista do Coxa, a gente falou sobre a questão dos gringos e do elenco, né? Eu acho que ele separou muito bem essa questão do pré-SAF e o pós-SAF, né? Que foi montado um time antes, é claro, com já a ajuda da SAF, em questão de algumas contratações, né? Em questão de
poder pagar, né, por essas contratações depois, mas a janela de inverno nossa, né, e a janela de verão da Europa, trouxe os gringos, que para mim foi uma decisão muito errada, né, em certos gringos. Eu acho que, é claro, a chegada do Zimani foi muito boa, mas a chegada do Zé Rodrigues e do Samaris realmente decepcionante, né, decepcionante, né, e ainda mais outras contratações, né, de jogadores brasileiros, jogadores que vinham de fora, né, que também não renderam e pesou pro Curitiba ir muito mal neste ano, tá? A gente conversou também sobre a questão da SAF e do rebaixamento afetar essa reconstrução do clube. Ele falou que, na opinião dele, pesa muito, né, na questão de você atrasa, querendo ou não, praticamente 2 anos pra você tentar montar um time melhor e que pode brigar por coisas maiores, né? Até foi isso que. Nossa, até bateu aqui minha janela, gente, me desculpa, né? Mas acontece esses errinhos assim, né? Mas a questão que atrasa o planejamento do Curitiba, né? Atrasa o planejamento da Curitiba SAF para a próxima temporada. É, atrasa bastante. E até conversei com ele em questão de pressão, e para ele a pressão até aumenta. E você tá na segunda divisão, porque você tem que ganhar, você não pode perder tempo na Série B mais. Então isso é um ponto muito bom que ele levantou, que ele apontou, e que faz muito sentido, né, pensando na questão de SAF e de um Curitiba mais forte para o ano que vem. E para ele, a gente conversou também na outra questão de SAF, que foi a volta do Curitiba, né? A volta do Curitiba não, a SAF, fazer que o Curitiba volte a ser um time que briga por coisas maiores, em questão de brigar por, além de não cair, brigar por uma Sul-Americana, brigar por classificações melhores, e tanto de Libertadores, né, mais pra frente, é claro, é um processo a longo prazo da SAF, um processo de melhorar o time, mas ele falou que para ele é a salvação do clube, né, o Curitiba tava entrando quase em processo de falência, né, tinha muitas dívidas que tinham que ser pagos, e senão o Curitiba podia fechar as portas, então a SAF para ele foi uma salvação no Curitiba, se a gente pode dizer assim, com certeza foi uma das salvações do Curitiba, tá? Então é isso, gente. Esse foi o episódio, esse foi o vídeo pra você que tá acompanhando no YouTube. E se você acompanha no Spotify, muito obrigado também por ouvir a gente. E espere pelos próximos episódios. Muito obrigado e até mais.